Olá, galera do terceirão do Colégio Santa Rita, terceiras séries, turma A e turma B, ensino médio. Aqui é o professor Cláudio Roberto na área, professor de História do Brasil. E vamos nos preparar para o Enem. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas, essa que já é a videoaula número 8. Logo, logo estaremos juntos nas aulas presenciais, se assim Deus nos permitir. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Nós estamos trabalhando já o período da monarquia. Os 67 anos que o Brasil viveu o sistema monárquico de governo, da independência no ano de 1822 à proclamação da República no ano de 1889. Trabalhamos o primeiro reinado, o conturbado primeiro reinado. Dom Pedro I ficou governando o Brasil apenas 9 anos. Renunciou ao trono para talvez não ver a República ser antecipada. Diante de tamanha crise institucional que se instalou no seu governo, crise política, crise econômica, crises institucionais, que levou à sua renúncia em favor de seu filho, que tinha apenas 5 anos incompleto, Dom Pedro de Alcântara. O que dizia a nossa lei em relação a esses casos de menoridade do imperador? Segundo as normas constitucionais do Brasil, estabelecidas na Constituição de 1824, o Brasil, nesses casos, seria governado pelos regentes eleitos. Olha que experiência republicana. E tivemos o conturbado período regencial, talvez de uma crise superior à crise no primeiro reinado. Diante de tantas revoltas que sacudiram o Brasil de norte a sul. Para vocês terem uma ideia, quando Dom Pedro II assumiu o trono no Brasil, o país passava por 2 revoltas, uma no norte, a Balaiada no Maranhão, e que também teve influência e atuação no Piauí. E a maior guerra civil que já deu no Brasil, a Guerra dos Farrapos, que durou 10 anos, de 1835 a 1845. Portanto, o período regencial foi bastante agitado no plano político, as divergências políticas, talvez, e a falta de um imperador levou a exaltar os ânimos republicanos. Em 1840, Dom Pedro II assumiu o trono com 15 anos, portanto, menor de idade. Houve uma aprovação da lei. O parlamento brasileiro resolveu antecipar a maioridade do imperador e declarar ele maior de idade com apenas 15 anos incompletos. Foi um movimento comandado pelo Grupo Liberal, o Partido Liberal. O golpe da maioridade. Dizer que tivemos um imperador com 15 anos. O Brasil viu um imperador envelhecer no poder. Assumiu aos 15 anos, interrompendo o conturbado período regencial, sendo o último regente o Pedro Araújo Lima, pertencente a um grupo político chamado Partido Conservador. Iniciando o longo segundo reinado, que durou quase meio século, de 1840 a 1889, quando veio a República. O Brasil assim viu um imperador envelhecer no poder. O que levou o parlamento a aprovar a maioridade, antecipando a maioridade do imperador, o ano de 1840, e interrompendo o governo do último regente Araújo Lima. Esse movimento nós nominamos de
que são imagens diversas do imperador no longo período que ele governou o país. Imagens diferentes aí apresentadas nessas imagens do imperador Dom Pedro II. O movimento que levou Dom Pedro II a ter sua maioridade antecipada, a historiografia costuma denominar de golpe dos liberais ou golpe da maioridade. Seria um golpe branco, um golpe dentro da lei, uma manobra política do Partido Liberal. Esse partido cujos membros resolveram fazer uma intensa campanha da maioridade. Teria sido um acordo celebrado entre o grupo partidário e o imperador. O partido iria encampar o movimento pela maioridade para que o povo e a sociedade então pressionasse o Congresso a aprovar a lei da maioridade e, em troca, Dom Pedro II iria nomear o seu primeiro ministério a ser formado apenas por políticos do Partido Liberal. Foi um acordo, portanto, um golpe branco, dentro da lei uma manobra. Alegando que o Brasil precisava de um imperador para dar estabilidade ao país e evitar uma possível fragmentação do território, em função das revoltas que sacudiam o país, o Partido Liberal promoveu essa intensa campanha da maioridade, criando o Clube da Maioridade, vindo a apresentar a Lei da Maioridade, que chegou a ser aprovada ao Parlamento no ano de 1840, começando o segundo reinado. Foram 49 anos em que podemos dizer que nesse período houve ao mesmo tempo a ascensão, consolidação e queda da monarquia. Tanto tempo, aconteceram muitos eventos no segundo reinado. Muitos fatos aconteceram durante esse período importantes, muitas mudanças aconteceram no Brasil, no plano econômico, com o advento do café, no plano político, com a habilidade política que Dom Pedro II bem conduzia o poder, revoltas que aconteceram também, uma grande revolta que aconteceu nesse período, que foi a Revolta Praieira, guerras externas que o Brasil, intervenções militares externas brasileiras na região do Prata. Vamos ver esse longo segundo reinado. Dom Pedro II, diferente do pai Dom Pedro I, soube muito bem conduzir o cenário político brasileiro. Dom Pedro I procurou exercer o poder de forma autoritária, escolhendo um dos grupos políticos para ficar do seu lado e fazendo com que o outro grupo político se tornasse forte demais na oposição, que era o Partido Brasileiro. Dom Pedro II não, ele soube muito bem conciliar os interesses das duas principais forças políticas do Brasil na época, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Dom Pedro II criou no país um modelo chamado parlamentarismo. De forma pejorativa, costumavam chamar esse modelo criado por Dom Pedro II de parlamentarismo às avessas. O que é às avessas? Ao contrário do inglês. Nós sabemos que o sistema parlamentarista, o parlamentarismo clássico, obra dos ingleses a partir da Revolução Gloriosa de 1688, Guilherme de Orange, que procurou dar amplos poderes políticos ao parlamento, limitando a autoridade real, com a criação da figura do superministro, eleito pelo parlamento a cada 4 anos, e assim vigora o sistema parlamentarista até os dias de hoje na Inglaterra. A eleição do primeiro-ministro é de baixo para cima. A sociedade elege o parlamento e o parlamento escolhe o primeiro-ministro a cada 4 anos. Esse é o parlamentarismo clássico inglês. No Brasil, não. Era o imperador Dom Pedro II que indicava a figura do superministro, também chamado de presidente do Conselho de Ministros ou primeiro-ministro. Não havia um mandato certo. Esse primeiro-ministro ficava no poder até quando o imperador estivesse satisfeito com sua administração.
E assim o imperador, de forma maquiavélica, sabia muito bem agradar as duas principais forças políticas do Brasil. Ora nomeava um primeiro-ministro do Partido Liberal, ora nomeava um primeiro-ministro do Partido Conservador, alternando assim essas duas principais forças, não deixando nenhuma delas ficar muito tempo na oposição ou muito tempo acomodado na situação. Esse parlamentarismo instituído por Dom Pedro II no Brasil, sem abandonar o poder moderador, que dava a ele o direito de indicar esse primeiro-ministro, o imperador soube muito bem agradar essas duas forças políticas sem perder o controle político do país. Esse parlamentarismo ficou conhecido como as avessas, ou ao contrário, do parlamentarismo clássico. Portanto, o sistema parlamentarista no Brasil funcionava da seguinte forma: o imperador nomeia e demite o seu primeiro-ministro quando bem quiser, ou presidente do Conselho de Ministros. Para você ter uma ideia, dificilmente um gabinete ministerial ficava 2 anos no poder. Dom Pedro alternava sempre esse primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro é que nomeia os demais ministros e, na prática, é ele que governa o país. Era ele que governava. Foi durante o governo de Dom Pedro II que aconteceu no Brasil a última grande revolta do Império. Mais uma vez, lembrá-los que quando Dom Pedro II assumiu o trono do Brasil, o Brasil passava por 2 grandes revoltas que haviam iniciado ainda durante o período regencial. A Balaiada no Maranhão, que começou em 1838 e durou até 1841, portanto, quando Dom Pedro II assumiu o trono, estava acontecendo a Balaiada, que também teve forte entrada em território piauiense. E a Guerra dos Farrapos, que começou em 1835 e terminou em 1845. Dom Pedro II tinha um jeito diferente de resolver as revoltas, diferente do pai, Dom Pedro I, quando resolveu o problema da Confederação do Equador, dando ordens para dura repressão àquele movimento e execução aos seus líderes. Dom Pedro II sabia muito bem conduzir as revoltas, abrindo um canal de negociação e chegando mesmo até a fazer concessões aos rebeldes. Por isso que o governo de Dom Pedro II teve longa estabilidade. A Revolta Praieira foi a primeira grande revolta que iniciou no seu governo e terminou no seu governo. E seria a última grande revolta contra o Império, porque a próxima derrubou a monarquia, que foi a proclamação da República. Essa revolta, que aconteceu no ano de 1848, denominamos de Revolta Praieira. Revolta Praieira tem esse nome porque os líderes desse movimento costumavam se encontrar na redação de um jornal que ficava na Rua da Praia, em Recife. O nome do jornal era Diário Novo. Daí a população nominava aqueles rebeldes que se encontravam, se reuniam e propunham profundas mudanças radicais. As populações então nominavam eles de praieiros, Partido da Praia, dando assim nome ao movimento. As causas dessa revolta em Pernambuco, como sempre os pernambucanos, sempre mais de cunho liberais, de cunho liberal. Os pernambucanos sempre foram mais partidários do grupo liberal. Em 1848, o presidente do Conselho de Ministros tinha sido o último regente Araújo Lima. E este, Araújo Lima, sendo do Partido Conservador, nomeou para Pernambuco um governante, um presidente para a província do Partido Conservador da família Cavalcante. Uma família detestada e odiada por grande parte dos liberais de Pernambuco, que não aceitaram tal indicação. Na época do Império, quem indicava o presidente de cada província era o governo central. No caso, no segundo reinado, quem assumia a presidência do Conselho de Ministros, ou primeiro-ministro? Claro, com o aval do imperador. Os pernambucanos não aceitam tal indicação
E inspirados nas revoluções liberais que estavam acontecendo na Europa no ano de 1848, as chamadas revoltas, a chamada Primavera dos Povos, os pernambucanos pegam em armas, no comando de Pedro Ivo Veloso e Abreu Lima, cuja proposta era bastante ampla: voto universal, liberdade de imprensa, abolição da escravidão, proclamação da República, nacionalização do comércio e direito ao trabalho. Esta foi a última grande revolta do Império. Contudo, Dom Pedro II sabia conduzir essas revoltas, abrindo um canal de negociação e concedendo aos rebeldes anistia aos mesmos, isto é, perdão, desde que os mesmos se entregassem. Dessa forma, Dom Pedro II conseguiu pôr fim a esse movimento chamado Revolta Praieira, que teve forte influência das revoluções liberais europeias. Vamos falar um pouco de economia do Segundo Reinado. Durante o Segundo Reinado, a economia brasileira tornou-se bastante diversificada. Se observarmos nesse quadro, percebemos dois diferenciais importantes. Primeiro, a ascensão do café. O café que torna-se economicamente o rei, o líder na pauta das nossas exportações, salvando assim a balança comercial brasileira. O café tornou-se o principal produto da nossa economia brasileira. Além de outro diferencial, foi o fato da economia ser bastante diversificada, com o aparecimento de outros produtos na pauta das exportações. Enquanto o açúcar entrava em plena decadência na pauta das exportações, observando os dados numéricos desse quadro, observa aqui a evolução de um produto em Ilhéus, na Bahia, o cacau, que tornou-se um produto importante na economia, a erva mate, o fumo muito produzido no Brasil para ser utilizado na compra de escravos na África, o algodão, que teve dois crescimentos fortes, um durante o primeiro reinado e um outro crescimento durante a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que era o principal concorrente do nosso algodão. Guerra de Secessão. Os Estados Unidos viveu entre os anos de 1865 a 1870 a chamada Guerra de Secessão, Guerra de Separação. Nesse período, a economia, o algodão brasileiro atingiu um certo crescimento. A borracha na Amazônia. A borracha, ou seja, a exportação de um líquido pastoso extraído do caule de uma árvore predominante na Amazônia chamada seringueira. A produção do látex para o fabrico de borracha, numa época em que a Europa vivia a segunda revolução industrial e, portanto, a necessidade cada vez maior da borracha para o fabrico de pneus, principalmente de automóveis e bicicleta. Couros e peles também no aumento das exportações. A borracha vai viver o seu auge justamente com a invenção do automóvel no final do século XIX para o início do século XX, a produção em excesso de automóveis, sobretudo o Fordismo nos Estados Unidos. Então, se valendo da economia do Segundo Reinado, bastante diversificada, e a forte presença de um produto que ganhou destaque, o café, que encontrou solos e climas favoráveis na região sudeste, a Terra Roxa. O café entrou no Brasil ainda no século XVIII, lá para o ano de 1727. O café chega ao Brasil durante o período colonial vindo da Guiana. Entrou pelo Grão-Pará, trazido pelo governador do Grão-Pará da Guiana Francesa. Os franceses foram os primeiros a cultivarem café na América. Cultivavam na Guiana e proibia a saída de mudas de café de lá. Contudo, o governador
do Grão-Pará no século XVIII, conseguiu mudas de café e começou a cultivar em quintais de sua residência. De quintal em quintal, esse café vai se expandindo, viajando pelo território, longo território brasileiro. Quando o café encontrou no Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, solo e clima favorável ao seu cultivo, iniciou uma produção em larga escala, utilizando-se do latifúndio escravista tradicional, sem muitas inovações técnicas, uma produção um tanto rústica, que durou aí principalmente até 1860 e 1870. É a primeira zona de cultivo de café no Brasil. Nessa segunda zona, iniciada ainda no ano de 1850, Oeste Paulista e Paraná, o café encontrou um solo muito bom para o seu cultivo, a terra roxa. Utilizando-se de tecnologias mais avançadas e com a introdução do trabalho de imigrantes europeus, os grandes barões do café ampliaram a produção, cuja produção ganhou, o nosso café ganharia um mercado europeu e norte-americano, dessas duas zonas de cultivo. Portanto, aparecendo aí nessa imagem, percebemos as grandes fazendas de café. As grandes fazendas com o grande casarão pertencente ao Barão de Café, personagem que se tornaria de destaque na sociedade e que ganharia ao longo do período monárquico, segundo o reinado, importância cada vez mais no campo político. Esse espaço grandioso, esse imenso espaço destinado à secagem do café, para que o mesmo pudesse ganhar o forno e, portanto, o café viesse a sofrer um processo de para ser torrado e posteriormente moído. Torrar o café após a secagem nesse imenso espaço. Essa é a estrutura da grande fazenda de café. Esses grandes latifundiários, detentores desses latifúndios cafeeiros, receberiam o título de barões do café. Aqui é a primeira zona de cultivo do café no Vale do Paraíba. Se observarmos essa imagem, uma forte presença, portanto, do uso de mão de obra escrava de origem africana. Um cultivo um tanto rústico. A plantação rústica nesse espaço mostra a primeira zona de cultivo no Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo. E a segunda zona de cultivo, um cultivo mais alinhado, mais organizado, com técnicas mais avançadas e com o uso, se você perceber, de mão de obra de imigrantes que estão trabalhando aqui principalmente na colheita do café. A terra roxa, uma terra muito propícia ao cultivo do café. As fazendas, os grandes cafezais, mostram aí nessa imagem uma fotografia dos escravos trabalhando na secagem do café, espalhando esse café em meio a esse imenso espaço da fazenda. O café trouxe muitas mudanças para a colônia, ou melhor, para o Brasil Império, não mais para a colônia. Embora o café tenha iniciado o seu cultivo de forma doméstica durante o período colonial, mas o café vai ganhar grande importância econômica, sobretudo na pauta das nossas exportações, durante o segundo reinado, principalmente durante o governo de Dom Pedro II. As mudanças que o café trouxe foram tantas. Desenvolveu mais o sistema de transporte, estradas de ferro e melhoria de portos. Era preciso escoar o café até o porto para ganhar o mercado europeu e o mercado norte-americano. O Brasil já foi sim um país de ferrovias. Portanto, surgiram no Brasil as primeiras ferrovias, sempre construídas no sentido interior-litoral, com o objetivo de escoar a produção de café, como bem mostra esse mapa, a malha ferroviária brasileira, sendo que grande parte dela foi construída durante esse período aqui, principalmente aqui na região sudeste. Vejam que as linhas ferroviárias sempre no sentido interior-litoral.
Aqui mostra uma imagem da Avenida Paulista, São Paulo. Observem os grandes palacetes e casarões dos barões do café. Os barões do café, diferente dos senhores de engenhos, costumavam viajar mais para a Europa e acompanhar de perto os negócios do café. Retornavam para o Brasil e copiavam o modelo de estilo europeu, inclusive com casarões aí construídos. Alguns deles preferiam morar na cidade de São Paulo do que na fazenda do café. Outra mudança importante trazida pelo café foi o desenvolvimento de comunicações no Brasil. Era preciso que os barões do café tivessem contatos com seus mercados consumidores da Europa, e por isso era preciso ter meios de comunicação à distância. E, portanto, chega ao Brasil as primeiras linhas telegráficas e depois as primeiras linhas de telefone. Tudo isso são mudanças trazidas pelo café para o Brasil. Outras mudanças é que os lucros do café, esse grande capital que adentra o Brasil, passa a desenvolver atividades paralelas urbanas, como grandes estabelecimentos comerciais, bancários e industriais. A economia brasileira se movimentou bastante durante o segundo reinado, inclusive com um pequeno surto industrial que o Brasil passaria durante o segundo reinado, que nós vamos estar trabalhando nas próximas videoaulas, que foi a chamada Era Mauá, em que surgiu no Brasil umas 6 dezenas de fábricas, dentre outros grandes empreendimentos que surgiram no Brasil nesse período. As grandes fazendas de café permitiram, inclusive, o surgimento de algumas pequenas fábricas no Brasil. Uma outra grande mudança é o surgimento dessa nova classe social no Brasil, os detentores das grandes fazendas de café, ou os barões do café. Os barões do café, eles eram bastante diferentes dos senhores de engenhos, porque eles faziam questão de viajar para a Europa, de acompanhar de perto os negócios do café e procuravam imitar o estilo de vida europeu aqui no Brasil, com seus palacetes, seus casarões, e com o tempo essa classe social vai ganhando cada vez mais importância política no Brasil. Com o tempo, eles vão almejar, inclusive, governar os estados produtores de café e, quem sabe, até governar o Brasil. Numa monarquia, ficaria difícil eles governar. Por isso que os barões do café vão ser fortes defensores da República. Quando fundaram, no ano de 1873, o Partido Republicano Paulista. Partido esse que seria um dos fortes protagonistas no movimento republicano no Brasil, lá para o ano de 1800, com o seu fortalecimento já nos anos 70 e 80 do século XIX, culminando com a proclamação da República em 1889. Nas próximas aulas vamos estar tratando ainda da economia no segundo reinado, falando do grande surto industrial que o Brasil viveu aí durante 2 décadas, entre os anos de 1850 a 1870, surgiram vários empreendimentos no Brasil e fábricas, umas 6 dezenas de fábricas ligadas à produção de chapéu, sabão, cerveja, dentre outros produtos. Quero orientar os nossos alunos a se utilizar do nosso livro-texto e dos exercícios referentes a essa temática que estão nas páginas 32 a 34. Lembrar aos alunos que utilizem de nossas ferramentas, além do livro-texto, das questões, do nosso sistema Farias Brito de ensino. Forte abraço a todos e até a próxima videoaula.